Vocês estavam falando da chuva agora há pouquinho. E o centro de São Paulo sem luz há 4 dias, ou uma parte do centro de São Paulo. O governador de São Paulo em Israel, fazendo um tour por Israel, uma viagem claramente eleitoreira, ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tentando capitalizar ali, galvanizar um determinado público que se incomodou com o que disse o presidente Lula a respeito da guerra. No momento em que o mundo questiona a guerra, no momento em que o mundo questiona a violência com que Israel está respondendo justamente ao ataque terrorista que sofreu no dia 7, mas até que ponto a resposta é justa e até que ponto ela passou a ser um massacre que condena inocentes à morte, né? Então o governador de São Paulo passa a semana lá. O prefeito de São Paulo segue nas redes sociais prometendo coisas etéreas, né? Que são intangíveis, que são impossíveis de serem tocadas, como trabalhar por um projeto de lei aprovado em Brasília para que a prefeitura tenha mais autoridade sobre a Enel. O Ministério de Minas e Energia disse que ia chamar a Enel a Brasília, para que a Enel fosse a Brasília se explicar sobre o péssimo serviço prestado em São Paulo. Não se tem notícia se a Enel foi até lá, se não foi. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência criada em Brasília para acompanhar o cumprimento desses contratos, não sei nem se existe, se funciona, se está aberta, se está fechada, em ponto facultativo, se o pessoal está em greve, porque não há notícia a respeito da ANEEL. E enquanto a isso, a Enel segue sapateando na cabeça de todo mundo em São Paulo. São inúmeros apagões, um atrás do outro, aqueles todos do ano passado. Nesse ano aqui, teve um semana passada, só o que eu me lembro de cabeça agora, os mais graves, né? Um na 25 de março, de um dia inteiro. Um que interrompeu o aeroporto de Congonhas faz exatamente uma semana, sexta-feira passada. O segundo aeroporto mais movimentado do país parou, porque a torre de controle parou de funcionar por falta de energia. E agora, tem gente há 4 dias sem luz, tem gente que ficou um dia com, um dia sem, um dia com. Hoje, por exemplo, o Copan estava sem luz, o Edifício Itália estava sem luz. E do lado com luz também, são umas informações um pouco desencontradas também, né, E a gente não sabe o que está acontecendo. Primeiro, uma história de que a Sabesp foi fazer uma obra no centro, passou uma máquina qualquer e destruiu a fiação subterrânea. A Sabesp disse, não, eu não fiz longe isso de mim, não fiz nada disso, não sei de onde vocês tiraram essa história. Aí ficou esse disse-me-disse, ninguém confirmou, mas também ninguém negou enfaticamente que isso tenha acontecido. Agora a Enel está dizendo que é pico de consumo de energia. Enfim, o fato é que ninguém sabe o que está acontecendo e uma das maiores cidades do mundo está com parte do centro parada por falta de energia elétrica. Nem explicação as pessoas têm, que dirá uma previsão de quando a energia vai voltar e que dirá uma solução. Pararam a Santa Casa de São Paulo, um dos hospitais públicos mais importantes da cidade. Vem gente do país inteiro para fazer consulta na Santa Casa pelo SUS, para fazer cirurgia, para fazer procedimento. Não puderam fazer, sabe Deus quando vão fazer. E aí a gente fica nessa, aí uma CPI, aí aparece um deputado, um vereador e alguém dizendo que vai fazer, aí candidato a prefeito. Não, quando eu chegar vai ser diferente, hein? Preparem-se. Vira uma coisa meio baixa, né? Uma coisa meio rasteira, um debate pobre e as pessoas sem luz. Não tem seriedade. Eu acho que o mais grave mesmo é isso, Rafa. O que aconteceu? Não consegue falar o que aconteceu? É surreal não conseguir endereçar o problema. Porque, por exemplo, quando teve aquele primeiro grande apagão aqui, que teve aquela chuva, aí, não, mas isso aqui foi uma coisa pontual que nunca aconteceu antes e que não sei o que lá. Só que agora vira e mexe, toda hora acontece e essa falta de explicação, isso é preocupante, porque tem que ter uma resposta para essas pessoas, porque quando deixa de pagar a conta de luz, ninguém fica considerando nada que as pessoas falam, né? Eles vão lá e, cortam, né? Cortam a luz das pessoas. Aí a pessoa fica lá sem luz, não sabe quando vai voltar, não sabe por quê. Aí falam que é uma coisa, não é outra. Outro dia eu tava vendo o Bocardi mostrar uma foto que eles falavam que era do lugar que tinha escavado, que não era da rua, aquele tava assim, até virou um você papo ficar de assim, louco, o que é essa foto, gente? Que nem é a rua que a gente tá falando, que história é essa, sabe? E aí gera toda essa desconfiança e o pior, parece que não tem nenhum dispositivo mesmo para você intervir com o Enel. Sim. A gente tá na mão do palhaço.
Você entendeu? A gente tá sempre na mão do palhaço, é isso. E a conversa fica muito problemática quando a gente não consegue nem concordar com os fatos. É como a gente estava construindo aqui em cima da fala de vocês. Não há um denominador comum que deixe claro o que aconteceu. E aí, Rafa, eu separei aqui 3 camadas que eu acho que complementam bem essa história. A primeira pode ser a antessala do que vai continuar acontecendo com a Enel, porque a Justiça de São Paulo condenou a empresa a indenizar clientes que ficaram longos períodos sem o fornecimento da energia. Eu estava reunindo algumas reportagens, em 3 casos diferentes a conclusão foi pela condenação, com diferentes recursos por danos morais. Em geral, R$5 mil, que me parece até bem pouco diante do transtorno que esse não fornecimento causa. Tem uma segunda camada que o Rafa antecipa ao lembrar do debate das eleições municipais. Então você tem Ricardo Nunes e Boulos e certamente essa questão vai acabar sendo usada politicamente no contexto de uma corrida eleitoral que, por qualquer pesquisa que se queira projetar, é bastante apertada, né? A gente está vendo Boulos e Nunes nas projeções de eleições para o segundo semestre desse ano, numa corrida bastante apertada, com leve vantagem, dependendo da aferição, em favor do atual prefeito, que é o Nunes. E tem uma terceira camada, essa é a mais irônica, Rafa e Paulinha. Vocês sabem que a Enel é uma empresa italiana, ela tem a sede em Roma, e ela reportou resultados nessa semana. E os resultados da Enel, assim, tão longe de ser catastróficos como tem sido catastrófica a situação do cidadão paulistano aqui. O lucro líquido foi bem forte, mais do que dobrou no ano passado, esse resultado é referente ao quarto tri de 2023, apesar de um declínio que foi registrado nas receitas em função dos preços médios de venda um pouquinho mais baixos. Mas em números, o lucro líquido foi de 3,44 bilhões de euros em 2023, depois de um lucro de 1,68 bi em 2022. Então, quer dizer, o drama, o problema, a pancada está muito mais para os cidadãos aqui de São Paulo e de outras regiões do que propriamente dita para o caixa da empresa. É maravilhoso que ela tenha lucro. Quanto maior o lucro dela, melhor. Agora, ela tem de investir aqui também. Entrega, né? A gente Entrega a precisa- melhoria. Exatamente. E seja transparente com a cidade. Eu acho que quando a gente fala de privatização, um ponto importantíssimo é de manter a transparência, porque água, luz, gente, isso é sobrevida, não é luxo, né? Hoje em dia, você perde a luz, você perde a comida na geladeira, sabe? Tem Não pode gente tomar doente banho, em casa. o calor que fez não o tem hospital que você noção. citou? Exatamente, para o hospital. Então, assim, quais são os mecanismos? Tudo bem, agora que bom, então, que decidiu a favor dessas pessoas, mas até aí você tem que ir lá, abrir seu processo, Claro. fazer. Quem que também Desgaste. consegue se mobilizar, né, para buscar esse dinheiro? Você Sim. tem que mobilizar um dinheiro seu já, entendeu? Não é todo mundo que está em condição de fazer isso. Então, para qualquer assunto de privatização, enquanto a gente não falar seriamente de mecanismos para intervir, porque aí você tem um contrato. Você não pode estar refém, a população não pode estar refém de um contrato desse, que não tem como mudar no meio do percurso, não tem como cobrar, não tem como alterar. Ah, tem as obrigações. Tudo bem, e quando as obrigações não estão sendo feitas? E daí, o que acontece, gente? Nada, não, vamos ter que esperar o fim do contrato. Que não é amanhã, né? Então, daqui assim, 5 anos. Você entendeu? É complicado, porque o enfrentamento, a dificuldade que essa empresa coloca para a cidade, como que vai ser feito? No gogó? Prometendo, para quando não sei quem vier. Não, qualquer privatização tem que contemplar, e a gente tem que pensar muito sério nisso. Porque estão falando da Sabesp, privatizar, tá bom. Vai ser melhor, vai ser mais barato, não vai ficar mais caro. Tudo bem. E quais são os mecanismos que vocês vão ter caso haja um problema no abastecimento, caso haja falha? Cara, tem que ter mecanismo. Não pode deixar as pessoas assim, desamparadas. E é isso, a gente vai ter que encarar. Quanto que acaba esse contrato? É Enel daqui até o final, meu amor. E, não tem o que você fazer. É bem complicado. É mais do que a privatização, o modelo dela, né? Exato. E a gente tem que saber. As pessoas têm que saber. A gente não sabe. Porque, sou a favor da privatização. Sou contra. É um pouco a mais do que isso, gente. Lógico, A gente tem que ir um O pouquinho serviço vai mais ser longe. bom? Exato. O preço é justo? E como é isso. que eu vou poder reclamar? E como é que o Estado vai poder agir se essa empresa não mandar bem aqui, se começar a dar esse tipo de problema, faltar água, estourar cano e não vier consertar, não tem equipe para pôr na rua, passa 3, 5, 6 dias sem água, sem luz, é bem problemático. Tem que pensar muito sério sobre isso, gente.
Eu não estou falando que um é melhor, outro é pior, não é que eu sou contra, eu não sou. Eu sou até a favor, sabia, de algumas privatizações. Mas a gente tem que contemplar que são serviços essenciais, é que nem o correio. Pega uma empresa que não está fingindo em entregar lá no Oiapoque as 5 casinhas que tem, e daí essas pessoas não recebem mais nada? Exato. Não tem condição. Então, tudo tem que ser olhado e para o nosso bem, né, gente? Para quem recebe o serviço, porque não é de graça. Tá todo mundo pagando aí a conta de luz, eu aposto. Deram desconto para vocês? Para mim, não chegou. E é um serviço básico, né? Tanto é que o que o manual recomendaria num caso como esse que você ilustrou é um modelo que consiga concentrar algum número de regiões superavitárias para compensar as regiões deficitárias, que, no entanto, precisam de tanta cobertura quanto as regiões superavitárias. Se você não tem essa preocupação de saída para um serviço básico, naturalmente que a conta não vai fechar para a população, né? É isso aí. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.